Chega junto que eu vou lançar a braba. Cria do Ninho vive drama e está afastado por conta de problemas de saúde. Vou explicar toda esta situação. Por falar em cria do Ninho, Ronaldo Fenômeno está de olho em zagueiro revelado pelo Mengão. Record dá mais uma surra na Globo e conquista a maior audiência do ano. E toda a repercussão da classificação para a final do Campeonato Carioca. Rumo ao tetracampeonato. Só faltam 2 jogos, hein? Te prepara. A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Hoje, que é Dia Internacional da Luta contra o Preconceito Racial e também Dia Internacional da Síndrome de Down. Então deixa eu aqui abraçar os portadores da Síndrome de Down, essas pessoas especialíssimas em todos os sentidos e que são seres humanos maravilhosos. E lógico, temos que permanecer vigilantes por conta do racismo que, lamentavelmente, é algo que ainda existe, não só na nossa sociedade, mas no mundo, de maneira geral. E falo do racismo não somente contra os negros, mas qualquer tipo de preconceito contra raça, etnia ou origem. Temos que permanecer vigilantes e não podemos admitir essas práticas, porque, do contrário, estaremos sendo coniventes e, de alguma forma, também coautores da prática do racismo e do preconceito e da injúria racial. E o Gabigol não perdeu a oportunidade para alfinetar o Vasco da Gama após a classificação rubro-negra com mais uma vitória por 1-0 no último domingo no Maracanã, diante de mais de 50 mil torcedores. Ele que colocou em suas redes sociais um trecho da entrevista coletiva concedida pelo Baixinho Romário quando foi contratado pelo Flamengo em dezembro de 1994. Ele, então considerado o melhor jogador do mundo, estava no auge do Barcelona e o Flamengo foi contratá-lo. O Flamengo já naquela época estava em outro patamar. E um dos repórteres perguntou a Romário como seria ele, que foi ídolo no Vasco, enfrentar o rival agora atuando pelo Flamengo. E aí Romário soltou a seguinte pérola: quero dizer uma coisa à torcida do Vasco, que no próximo jogo contra o Flamengo, que eles levem lenços, porque vão chorar muito. E aí o Gabigol fez esse contraponto, também muito em função de toda a choradeira que aconteceu na primeira partida, quando ele marcou o gol da vitória do Flamengo em cobrança de pênalti no primeiro tempo, e chegou inclusive a ser denunciado pela Procuradoria, porque isso supostamente teria provocado a torcida do Vasco da Gama. Aliás, espero que o TJD do Rio de Janeiro tenha bom senso e não acate essa denúncia do chefe da Procuradoria, doutor André Valentim, que seria um verdadeiro absurdo. Até porque, caso ele seja denunciado e condenado, ele pode pegar no mínimo 2 jogos e ficar fora da final do Campeonato Carioca. E você, o que achou? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo hoje de folga após a classificação com mais uma vitória por 1-0 diante do Vasco da Gama pela semifinal do Campeonato Carioca. O Mengão garantido na decisão, aguardando o Fluminense e o Botafogo, que inclusive hoje entram em campo para a primeira partida. O Fluminense, que estava envolvido na pré-Libertadores, foi até eliminado pelo Olímpia do Paraguai, que tomou surra do Flamengo na fase mata-mata no ano passado e não chegou sequer a fase de grupos. E o tricolor, que agora tem o principal foco, o Campeonato Carioca, mas no seu caminho tem o obstáculo do Botafogo, que também quer a classificação para enfrentar o Flamengo na decisão. A segunda partida acontece no domingo. O Flamengo que se reapresenta nesta terça-feira, já visando a preparação para a final. O Flamengo que terá aí um longo intervalo por conta da possibilidade de ter jogadores convocados para as respectivas seleções, e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, com uma ação importantíssima e fundamental do diretor executivo de Relações Externas, Cacau Cota, definiu, portanto, as datas das finais para que o Flamengo não fosse impactado pelas convocações de seus jogadores, né? A CBF não convocou ninguém, mas o Arrascaeta foi convocado, o Isla foi convocado. Então, com relação a isso, o Arrascaeta principalmente, né? Um jogador importantíssimo para o Flamengo. E lógico que a presença dele na primeira partida da final seria algo imprescindível para o técnico Paulo Souza, que tem também aí a preocupação da recuperação
recuperação de alguns atletas do elenco. O caso dos zagueiros Rodrigo Caio, ainda sem previsão de volta, e também do Pablo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, jogadores que seguem em tratamento, além de Bruno Henrique, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Pablo e Rodrigo Caio, inclusive, estiveram no gramado do Maracanã. O Pablo, apesar dessa lesão, e muita gente ficou preocupada com uma possível gravidade, apareceu, lógico, caminhando com um pouco de dificuldade, mas sem muleta, sem aquela bota ortopédica, com a imobilização da perna, não teve nada disso. E o Rodrigo Caio estava caminhando normalmente. Lógico que uma coisa é ele caminhar, né, na beira do gramado. Outra coisa é ele estar jogando. Ele que nem sequer fez a transição ainda para o gramado. Por isso, não tem previsão nenhuma. De qualquer forma, foi um alento a presença desses dois jogadores à beira do gramado, no sentido de que serão muito úteis para o Flamengo caso o quanto antes fiquem à disposição da comissão técnica, principalmente para o início do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, que já batem a porta. Aliás, teremos aí aqui no canal, eu ao lado de Rafa Melo, num sorteio da fase de grupos da Libertadores, hein? Com todas as informações, os potes, possíveis adversários e, é claro, a repercussão à medida que o sorteio for avançando, a composição do grupo do Flamengo e demais grupos da Libertadores. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui? Seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, apenas R$ 7,90 por mês, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Tá esperando o quê? Então, tem condição? Clique nesse botão e seja também um dos nossos membros. Tem novidade para mais adiante. E o Flamengo, que tem mais uma força na audiência, né? O Flamengo, todo mundo sabe disso, a força que tem a nação rubro-negra, e a Record, mais uma vez, colhendo os frutos da transmissão em TV aberta. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a emissora obteve o maior índice do ano, quase chegando aos 22 pontos de audiência, colocando mais que o dobro da Globo, que durante a exibição da partida foi segunda colocada. Foram 20 pontos na abertura do jogo contra 11 pontos e meio da Globo, e ao longo do jogo chegou a ultrapassar os 21 pontos e a Globo permanecendo com 11, não conseguiu chegar a 12 pontos. Mais uma surra na partida diante do Vasco da Gama pela Taça Guanabara, apesar de não valer nada. A Record já obteve números fantásticos com relação à transmissão dessa partida com o Flamengo e, naquela oportunidade, obteve pela primeira vez a liderança na audiência, não somente no Rio de Janeiro, mas também em outras praças, o que também aconteceu neste domingo, como Distrito Federal, Manaus e outras capitais, principalmente no Nordeste. E a emissora agora aguarda a composição da final do Campeonato Carioca, lembrando que apenas um jogo será transmitido pela Record, o outro apenas no pay-per-view. Mas a emissora Record Rio está muito confiante de que irá obter números ainda maiores e poderá superar ainda mais, né, essa marca que foi importante de 22 pontos quase de audiência, recorde total da emissora na temporada de 2022 em sua programação. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, EdTour, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a EdTour e ela com certeza terá um pacote feito sob medida. Não perca tempo, mande agora um zap para o DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. Os números estão aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas no pagamento. EdTour, uma empresa Cadastur Nelo. Pode botar fé. E Ronaldo Fenômeno estaria de olho na contratação de Gabriel Noga para o Cruzeiro. A intenção do clube mineiro seria contratar o jogador por empréstimo, com um valor fixado para sua aquisição em definitivo ao final da disputa da Série B. Gabriel Noga, que tem contrato com o Flamengo até 2025 e até uma multa rescisória elevada, chegou a ser utilizado nas primeiras partidas da temporada. No entanto, com a contratação de jogadores para o setor, Fabrício Bruno
e Pablo acabou perdendo espaço e, mesmo figurando no banco de reservas, foi pouco utilizado nas últimas partidas pelo técnico Paulo Souza. Internamente, acredita-se que seria salutar, seria saudável para o atleta respirar novos ares e para um clube onde, teoricamente, ele poderia ser titular e onde haveria também uma visibilidade para o Flamengo avaliá-lo e até mesmo para outros clubes, no caso de uma vitrine para que ele possa apresentar o seu futebol. No entanto, a intenção do Flamengo seria emprestá-lo sem valor fixado para sua aquisição em definitivo. Dessa forma, ele poderia retornar ao Flamengo ao final deste empréstimo ou então até negociado para um outro clube durante o período em que ele estiver no Cruzeiro. Fato é que o Ronaldo Fenômeno é malandro, né? O cara não marca prego sem estopa. Ele contrata o jogador, o cara se valoriza. Óbvio que o próprio Ronaldo Fenômeno vai contratá-lo antes mesmo do final do empréstimo para revendê-lo para a Europa. Ele que, inclusive, tem o Valladolid, né? Tem uma vitrine na Europa, leva ele para a Europa e aí ganha muito mais dinheiro que o Flamengo. Então o rubro-negro está certo nessa questão, tem que avaliar essa situação com muita cautela. Eu, particularmente, emprestaria sem valor fixado para a compra o Gabriel Noga, já que ele não está sendo utilizado pelo Paulo Souza. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Recepção em aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça sem antes entrar em contato com o meu xará através do DDD 11, é o DDD 994245117. Vou repetir, hein? 994245117. DDD 11, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para que você ganhe 20% de desconto no serviço executivo. E a informação gravíssima que aconteceu na manhã de hoje é o zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo, que no ano passado foi adquirido em definitivo pelo Red Bull Bragantino após um período de empréstimo. O valor total da transferência girou em torno de 27 milhões de reais e, lamentavelmente, nos exames aos quais o jogador foi submetido, foi constatado uma anomalia na função cardíaca. E por isso, o jogador, embora esteja passando bem, ele está preventivamente afastado pelos próximos 60 dias, quando ele vai passar por uma série de outros exames que irão constatar, né, o porquê dessa anomalia. Ainda é prematuro dizer o que está acontecendo com o jogador, mas a informação já foi confirmada pelo departamento médico do Clube Paulista e, mesmo não sendo mais jogador do Flamengo, fica aqui, pela questão humana, né, a nossa torcida e as nossas orações para que não seja nada de grave e que ele possa, ao final desses 60 dias, ou até antes disso, ser liberado para poder jogar futebol. Afinal de contas, é a profissão dele. Seria lamentável que, de alguma forma, ele tivesse que abreviar a carreira, né? Espero que isso não aconteça mais, de qualquer forma, que ele volte também com toda a prudência, né? Eu narrei aquele jogo do São Paulo com o São Caetano, não gosto nem de lembrar, né, do caso Serginho. Então, mesmo com todos os interesses que a gente sabe que existem no futebol, inclusive interesses financeiros, a saúde da pessoa, do ser humano, está em primeiro lugar. Mas estou aqui em orações para que o Natan se recupere o mais rápido possível e que possa, dentro da segurança, dentro de uma saúde completa, dentro de uma coisa 100% saudável, voltar a jogar futebol. Tivemos aí situações de jogadores que também chegaram em algum momento da carreira a apresentar algum tipo de anomalia na função cardíaca e conseguiram levar a sua carreira. O caso do Washington, que foi atacante do Fluminense, né, o Coração de Leão. Então, fica aqui toda a nossa torcida. Eu tenho certeza que você também vai enviar vibrações positivas para o Natan. Tenho muito carinho por ele e gostaria que ele tivesse permanecido no Flamengo. E você? Deixe abaixo o seu comentário e se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão. Mengão fez pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!